Eu acho que devido à minha formação cultural, o dia de hoje, o domingo, ele é o dia de tirar um tempo para falar com Deus, né, ou para pensar sobre como nós temos vivido. Porque na minha formação cristã, Deus faz um juízo sobre aquilo que a gente faz da nossa vida, sobre as decisões que a gente toma, e dessa maneira Deus vai dar uma força lá para a gente ir para o céu. Se bem que eu não sei o que eu vou fazer no céu, porque eu acho que não tem muita coisa para fazer lá. Prefiro ficar na terra, mas se possível com mais disposição do que eu tenho tido. Então, nesse dia de falar com Deus, o Lula foi apresentado ao Trump e vice-versa. E dessa conversa entre eles, teve uma empatia visível. E vamos ver se dá alguma coisa, né? Porque o que interessa tanto para o Lula quanto para mim se a simpatia funciona, né? Porque eu acho que é necessário que a gente tenha a consciência de que não adianta nada ter empatia com A ou B, né? Não adianta nada se gostar do Bolsonaro, por melhor que o Bolsonaro seja, sei lá, pode ser. Eu não vejo nada muito bom no Bolsonaro, mas vamos supor, né, que o Bolsonaro seja tudo isso que falam. Mesmo assim, o interesse do Brasil ele se sobrepõe claramente ao interesse de uma pessoa individual, né? Bolsonaro não é mais nada, ele não é mais presidente da República. Ele é um cidadão brasileiro como tantos outros que se submeteram ao governo dele, como eu, porque não tinha alternativa. Mas a partir do momento em que nós temos alguma alternativa, vamos ver qual que é essa alternativa, e me parece que não é muito difícil alguma alternativa positiva com relação à liderança do Bolsonaro. Qualquer uma coisa, mas o Bolsonaro ele representa uma coisa que eu achava que não existia. Não existia. Sinceramente, eu nunca achei que isso existia. Quer dizer, um patriotismo que odeia o país. Porque só pode ser por ódio que ele fez o que fez. Não acredito que tenha sido por amor. E além do ódio, que eu acho que uma coisa é consequência da outra, a megalomania, né, a vontade de ficar rico, sei lá o quê, que moveu o Bolsonaro a fazer aquele desastre que foi o governo dele. Foi um desastre. E, consequentemente, né, ele conseguiu não se reeleger. Olha, aqui no Brasil a reeleição ela não é uma exceção, é uma regra. É comum que haja reeleição. Não que ela seja boa ou má, mas é comum que haja reeleição, né? E então a reeleição, o que ela funciona como um aval que se dá para o governo. Então vamos supor aqui, ó, tem o governo Lula 3 que a gente está, e a gente pode ser que vá para o Lula 4. O que será o Lula 4? Né? A gente não sabe. A gente não tem como prever o futuro, não tem como saber, né, como é que o Lula vai estar lá, como é que o Brasil vai estar lá, como é que o mundo vai estar lá. Mas o que nos interessa mesmo é como que o Brasil, como que o nosso lugar aqui, como que a nossa pátria se impõe do ponto de vista político e militar. E também respeitada pelas regras que mantém e pela estabilidade jurídica que ela proporciona a quem quer fazer negócios com o Brasil.
Então, eu acho que essa questão aí do Lula com o Trump, para mim não pega nada. Eu acho que vai dar bom e ó, falar uma coisa para vocês. Aproveita o domingo hoje, que é o dia de você conversar com Deus, conversar com Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu caso, e faz assim uma pergunta para Ele, que é uma reflexão, né? Eu acho que é importante a gente repetir milhões de vezes que uma vez por dia, durante um quarto de hora, dedique 15 minutos a uma meditação a respeito do que é a vida. No dizer do Padre Vieira, assim ele conclui o sermão da quarta-feira de cinza. Ele diz o seguinte: uma parte, um terço desses 15 minutos, você faz uma pergunta assim, né? Quem que eu sou? O que é a vida? O que é essa vida que há em mim e que parece que há em você e que há nos outros? Quem que eu sou? 5 minutos. Depois, mais 5 minutos dos 15, perfazendo 10, você faz uma outra pergunta. O que eu sou? Como tenho sido? Por quê? Para quê que eu sou? Para que eu vivo? Para que eu existo? Depois desses 5 minutos, você faz uma outra meditação, simplesmente respondendo: que bom que eu sou, que bom que eu vivo. E aí você consegue responder as suas perguntas. Assim, eu vim do pó e do pó eu vou retornar. É o que consta na Bíblia. Está provado. Assinatura de Deus, uma firma reconhecida, como dizia o poeta Vinícius de Moraes. E a vida, assim, me parece que está provado que o que eu sou se eu vim do pó e volto para o pó. Eu respondo de uma maneira muito evidente, né? Eu sou pó, né? Porque o que foi e o que é, e é o que eu sou. E é como é importante que a gente se sinta diante dessa imensidão do universo, dessas coisas que acontecem, né, no espaço sideral, né, a velocidade da luz. E isso é que é bom, né? É me sentir uma pequena, uma insignificante partícula desse universo, com uma resposta evidente de que se não fosse eu, esse universo não existia.